Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre políticas públicas, ações afirmativas, políticas de cotas, temas da maior relevância para a gente entender o que acontece hoje no Brasil e, mais do que isso, fazer propostas, proposições de ações nessa direção, nessa seara, para ver se a gente consegue combater um dos maiores dramas do Brasil, que é a questão da desigualdade, especialmente da desigualdade racial, mas não só desigualdade racial, desigualdade em todas as dimensões, que nos aflige, Para falar disso, eu tenho aqui como convidadas duas grandes especialistas sobre o tema, a Tatiana Dias Silva, a Ivonete Albuquerque, e eu vou já começar dando as boas-vindas para elas, agradecer a presença, a disponibilidade do tempo e pedir já para a Tatiana falar um pouquinho dela, se apresentar, depois a Ivonete, a gente já passa para a nossa conversa. Sejam muito, muito bem-vindas. Tatiana. Obrigada, Paulo. Olá, Ivonete, agradecer pelo convite. Bom, eu sou pesquisadora no tema das relações raciais, sou doutora em administração, na minha trajetória toda na área da administração, mas focando especialmente a questão das políticas públicas e trabalhando com essa interseção das políticas públicas e as políticas de igualdade racial, com o enfrentamento ao racismo, relações raciais no Brasil também, Tem outros focos de estudo no campo das políticas públicas. Eu também sou pesquisadora no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mas quero frisar que todas as minhas colocações aqui não são necessariamente posições institucionais, Eu falo por mim mesma a partir das pesquisas e análises que a gente vem desenvolvendo. É um prazer estar aqui, estou bastante honrada de estar aqui com a pesquisadora com um trabalho tão significativo, onde sempre serve de fonte para nós que estamos aqui na linha de frente, nesse esforço de equilibrar um pouco essas forças que são tão desiguais, Então, eu sou economista por formação acadêmica, mas estou aqui trazendo um pouco da minha experiência ao dirigir uma escola onde tem o pensar, a formação humanística como eixo principal. E, a partir daí, a gente tentar transformar tudo isso que a gente vive, que a gente vê e que nos machuca tanto. Então, eu estou aqui mais com essa experiência muito, muito própria, muito resumida ao nosso universo, o universo de uma escola profissionalizante, uma escola que pensa um mundo melhor. Eu acho que é isso que eu posso contribuir um pouco, falando um pouco dessa experiência. Imagino que não vai ser fácil responder essa minha pergunta, Começando pela Tatiana, que é a seguinte: Tatiana, a gente pode dizer que, apesar dos pesares, o Brasil evoluiu em termos de políticas afirmativas, nos passos que a gente tomou, de mudanças de legislação, e apesar, vamos dizer assim, de toda a dívida que a gente tem, de todo o débito que a gente tem em relação a desigualdades de renda e riqueza, desigualdades raciais, é possível, na sua avaliação, dizer que a gente avançou? Eu queria primeiro explorar um pouquinho os avanços, se é que houve isso que eu queria te ouvir, para depois a gente falar dos desafios, que são gigantescos, e do que a gente tem ainda por fazer. Mas se a gente puder começar com um breve diagnóstico assim de como essa questão tem evoluído nos últimos anos, nas últimas décadas, como é que você enxerga esse panorama? Bom, eu acredito realmente, como você traz, nós avançamos bastante, principalmente, acho que para além, vou falar um pouco assim em termos de dados, áreas e tal, mas eu acho que ter o debate sobre a questão racial em programas como esse,
sendo tema de interesse de economistas, de uma série de outras categorias profissionais que estão pensando a questão do desenvolvimento, isso já é um grande avanço, né? Então, a gente tem uma vasta série de estudos sobre as relações raciais, mas o tema do racismo e das desigualdades raciais ele, era um tabu há muito pouco tempo atrás, né? Então, talvez a gente possa relembrar que na nossa infância, talvez na nossa faculdade, a gente estudou muito pouco sobre isso, né? Se a gente não fez determinadas áreas, né, de estudo, esse tema era muito pouco abordado, se não totalmente silente, né? Como também eram poucas as pessoas negras, né, nesses espaços também de conhecimento e de pensamento. Então, acho que a gente avançou principalmente em estar descortinando cada vez mais esse tema, para um debate mais amplo, né, porque o movimento negro sempre fez esse debate, sempre discutiu, mas não tinha espaço, nem era compreendido necessariamente como um problema público. Então, nós avançamos isso principalmente na virada do século, a partir de toda essa mobilização do movimento negro e também da adesão e aproximação com aliados, tanto na academia como dentro dos governos, que começaram a trazer esse tema para ser o tema das desigualdades raciais para ser considerado como um problema público, eu diria um dos principais problemas centrais, estruturantes para o desenvolvimento do país. Minha tese de doutorado, que eu acabei há 2 anos, foi exatamente sobre o processo de formulação e implementação das políticas de igualdade racial e o que trouxe essa mudança, né? O que é que fez com que essa temática, que era um tabu para a sociedade, que as pessoas se recusavam, né, e os governos a admitir isso como um problema nacional, né? O que é que levou isso a essa mudança a ponto de hoje termos uma série de políticas como as ações afirmativas voltadas para a igualdade racial. O que levou? Fiquei curioso aqui, Tatiana, o que levou? Pronto, eu vou dizer, vou fazer a propaganda, vai ler minha tese. Mas por favor. Vou fazer um spoiler. Eu acho que alguns dos elementos estão assim colocados. Um é a própria mobilização, né, do movimento negro, e sempre fazendo essas denúncias, né, esse protesto, especialmente em todo momento, principalmente ao longo do século passado. Mas na tese eu trago 3, o que eu chamo de mecanismos causais, né, principais, de acordo com os períodos no tempo, já que eu analiso a partir dos anos 2000 até 2014. Então, no primeiro momento, a gente tem um elemento de pressão internacional e de uma conjuntura internacional muito favorável, com a Conferência de Durban em 2001. Então, foi a terceira conferência mundial contra o racismo, né? E todos os eventos de preparação dessa conferência, né? Então, antes da conferência, a gente teve eventos nacionais, eventos regionais, eventos locais aqui no país, e o tema passa a ser muito circulado, né? Na academia, na imprensa. Então, tem alguns outros trabalhos que fazem, inclusive, esse mapeamento, né, de como o tema ganhou uma relevância maior, né? A gente tem bom, então esse, resumidamente, a própria Conferência de Durban é desses mecanismos, tanto nos eventos preparatórios, como na própria conferência, em que o Brasil teve participação. Só lembrar aqui, desculpa interromper, que Durban fica lá na África do Sul, né? Tem uma amigona minha que mora lá em Durban, né? Que é uma baita cidade conhecida lá, né? Só para fazer a propaganda turística aqui. Devolver a palavra para você. Você esteve lá em Durban ou não? Não tive a oportunidade, não. Mas muitos brasileiros, muitos dos movimentos negros estiveram. Tem até uma frase da Magali Naves, que era assessora internacional da CEPI, que ela disse que todo mundo, né, ligado ao movimento nessa época foi para Durban, que se caísse, tinha avião que se caísse, acabava o movimento negro no Brasil, né? Porque foi uma participação intensa, né? Inclusive a relatoria
da conferência foi do Brasil, da professora Edna Roland. Então, toda essa mobilização, depois o Brasil foi signatário, né, também do Plano de Ação de Durban. Então, toda essa movimentação trouxe esse debate sobre a questão da reparação, das reparações, das ações afirmativas, assim, de uma forma muito forte. Não é à toa que logo depois a gente começou a ter as primeiras ações afirmativas. Acho que a primeira, em nível federal, foi a própria ação afirmativa do Itamaraty, né, que se via envolvido na organização dessa conferência ainda com tão poucos diplomatas, né, negros lidando com a Conferência Internacional sobre o Racismo. Então, a gente teve o Programa de Ação Afirmativa para o Itamaraty em 2001, perdura até hoje. E tivemos esse programa, que ele é um programa que concede bolsas de estudos para estudantes, para candidatos negros se prepararem para o concurso do Itamaraty. Em 2012, a gente teve um plano de ação também do governo sobre ações afirmativas, mas esse plano não foi efetivamente implementado, né, já foi no fim do governo, e a partir de 2003 que a gente vai ter a criação da CEPI e de outras medidas, né, vamos dizer assim, para além também das ações afirmativas. Eu queria passar a palavra para a Ivonete, mas antes de passar, só o que é a CEPI, porque tem muita gente que nos ouve, né, que não conhece as siglas, os termos, eu mesmo, né, se você puder só falar um pouquinho o que é. Tá, desculpa, é o vício, né, a CEPI é a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, né, que foi criada em 2003. Ah, legal. Eu acho que a gente não terminou ainda as causas aí que você estava explicando, mas antes disso eu queria ouvir um pouco a Ivonete também sobre como ela tem enxergado, né, na prática esse movimento que a gente está descrevendo aqui e o diagnóstico que ela tem, né, da evolução do tema, e enfim, como é que você enxerga tudo isso, Ivonete? Então, nós temos no Galpão Aplauso, temos aí em torno de 87%, 90% de jovens, nos seus 17 anos de trabalho, de jovens desculpa ser chato também, se você puder falar o que é o Galpão Aplauso, eu estou aqui, eu estou fazendo o papel do chato. É uma escola onde se produz um pensamento humanístico, esse é o eixo do trabalho, que envolve oficinas artísticas, envolve oficinas profissionalizantes, envolve conceitos e desenvolvimento de uma produção de conhecimento bastante interessante, no sentido dela ser muito experimental, e por isso, por exemplo, nós estamos trabalhando há 2 anos... Fica onde, o Ivonete? Fica na zona portuária do Rio de Janeiro, uma zona que já, uma região que já traz essa tradição, né, Tatiana, das marcas dessa relação da chegada dos negros e de como eles foram recebidos. Nós estamos exatamente num galpão em cima da antiga Praia Formosa. Então, recebidos não é bem a palavra, que ela é muito generosa, né? Eles não foram recebidos, né? Sim, não foram recebidos no sentido de serem bem recebidos, não, mas foi a forma de onde chegaram. Então, suas marcas, a sua história, ela está muito presente na região, né? Então, assim, dentro da nossa experiência nessa escola, com os jovens, nós trabalhamos com jovens de 15 a 29 anos, né? Então, atualmente, por exemplo, o que nós estamos trabalhando desde o início, do final de 2019, a partir da pandemia até hoje, todo o nosso conceito é tentar pensar essa relação do jovem com o mundo, né? A questão das desigualdades raciais, elas estão dentro desse contexto de uma desigualdade social profunda, de uma desigualdade educacional absurda, uma desigualdade de moradia, uma desigualdade, ou seja,
são tantas as frentes de desigualdade que fez com que a gente pudesse pensar e aprofundar um pouco essa relação social de centro e periferia. Então, a gente vem trabalhando com os jovens, eles como protagonista dessa história toda, e de como a gente poderia desconstruir essa relação no sentido de poder dar mais mobilidade para esses jovens. A gente chama hoje de mobilidade espiral, que é um tema que foi criado por eles dentro da escola, no sentido deles terem a oportunidade de se deslocar, né, e desconstruir esse desenho, que é um desenho esse que a gente chama de um desenho tão cruel de centro e periferia. O centro detém os poderes econômicos, educacionais, né, todos esses que são uma demanda. Saúde, né? De saúde também. Saúde, tudo, né, Paulo? É tudo. É tudo. Então, isso faz com que a gente venha aprofundando e propondo esse novo modelo. E aí a gente pensa, mas isso na prática, como é que funciona? O que é uma mobilidade espiral? Na prática, funciona no sentido de que um jovem, que é o público que a gente convive, trabalha, pensa, troca, pesquisa, é que esse jovem ele tenha a mesma oportunidade de qualquer outro que está no centro. E como isso se dá? Se dá de que ele possa ser reconhecido nos seus valores, né? Quando eu falo no jovem, 87% são negros. Isso não é à toa, isso não é uma coincidência. Isso é uma marca cruel de um país racista, desigual. É disso que nós estamos falando. Claro, que tem um passado absolutamente brutal em relação a isso. Né? E nós temos milhões de jovens que estão numa situação, e agora, com a pandemia, o número nós conseguimos manter 400 jovens, 400 famílias, para não perder o vínculo. Só isso que nós estamos fazendo isso desde dezembro de 2019, para a gente manter um vínculo, para a gente não cortar o vínculo, e nenhum cortar o vínculo com o outro. Então, é uma sobrevivência de uma guerra. Né? Se você imaginar que 100 milhões de brasileiros hoje não sabem o que e se vai comer amanhã, isso é uma tragédia nunca registrada. Talvez a doutora Tatiana possa até detalhar. E, no meio disso, na nossa experiência, no nosso mundinho, 87% negros. Por que os negros estão sendo e sempre foram mais atingidos? Esse, eu acho, que é o que a gente... É o gancho, é a chave que a gente precisa encarar, sabe, o Paulo? Todos nós. E aí a gente pergunta como fazer, né? Quer dizer, se a educação é desigual, se a moradia é desigual, se a alimentação é desigual, se a saúde é desigual, se a oportunidade social é desigual. As redes de relacionamento são absurdamente desiguais, as condições de herança, para não dizer de herança que não existe, né? Me lembro de um trabalho que eu estava vendo sobre Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos sofrem também disso. Estamos falando de números de milhões, de dezenas de milhões de brasileiros, jovens que estão sem nenhuma perspectiva, né? Vivendo numa crueldade absurda. Então, o que todos nós, eu acho, temos que pensar, e é isso que a gente trabalha, quer dizer, o quanto é necessário e importante a gente desmanchar, desconstruir esse modelo que hoje se apresenta e criar um modelo onde a mobilidade, a oportunidade dada a esses jovens negros, na sua grande maioria, né,
como que a gente vai dar... Pelo quê? Pelo reconhecimento de seus valores. Não, precisa dar oportunidade para eles mostrarem o talento deles, porque sem oportunidade ninguém pode fazer não nada. É né? Nós não estamos falando de filantropia aqui, viu? Não estamos falando de oportunidade de filantropia. Nós estamos falando de oportunidade de um reconhecimento no outro, né? O que o outro, o olhar do outro, pode acrescentar a todos os outros. Então, eu vou até ilustrar aqui rapidinho, ainda no presencial, e um garoto de 13 anos, comigo, lá na escola, e perguntou que gostava muito, viu, Tatiana, do Galpão Aplauso, adorava aquilo ali, ele dizia, eu queria ficar aqui o dia inteiro. Eu falei, que bom e tal. Aí ele falou assim, mas tem uma coisa errada, vocês aqui da coordenação olham muito para frente, só ficam olhando para frente. Aí eu falei, cara, eu olho mesmo, eu acho que, eu fui ensinada assim para ele, eu fui formada a olhar para frente. Aí ele falou, aí que está errado, ele falou. Você aí tinha que olhar para o lado, não era só para frente. O que esse menino de 13 anos me dá nesse momento, nenhum outro me daria. Então, esta visão, essa riqueza, essa vivência, esse olhar, é isso que o mundo precisa, o Brasil precisa. Né? Então, se você pega uma empresa multinacional, ou seja, uma grande empresa nacional, que não vê isso, a contribuição de um jovem que tem um olhar, uma vivência do mundo, que os executivos, que os diretores, que os formadores, seja o que for, não tem, e não aproveita isso como um legado importante da sociedade brasileira, se isso não é visto, a gente não vai conseguir modificar. Tatiana, eu queria aproveitar, então, pegando o gancho, para retomar um pouco essas causas que você elencava, né, da sua tese sobre o porquê, né, desse ganho de força do tema racial, da desigualdade racial. Ok, né? Então um momento, né, no início dos anos 2000 foi todos os eventos e as circunstâncias em torno da Conferência de Durban, né, que a gente saiu com um plano de ação, com uma série de ações, e vimos também algumas iniciativas por parte do governo federal. Né? Isso eu não estou nem falando do nível subnacional. Depois, um outro mecanismo que eu coloco em 2003, a própria criação da CEPI e a vinda de pessoas militantes dos movimentos sociais negros num movimento que eu chamo do tensionamento institucional. Então, a tensão, ela deixou de ser apenas, vamos dizer assim, das passeatas na rua, como a Marcha Zumbi dos Palmares e outras manifestações, mas a tensão, o tensionamento, ela passou para dentro do governo, no âmbito federal. Então, a gente tinha pessoas, representantes, que começaram a tensionar, buscar políticas, conquistar aliados também de outras causas progressistas. E, nesse período, a gente teve a questão do enfrentamento às desigualdades raciais como objetivo do governo no PPA, a gente teve a criação da CEPI, políticas voltadas para isso, que é o Plano Plurianual, né, no PPA, Plano Plurianual. Então, o tema ganhou uma maior visibilidade. Lógico, com isso, a gente tem uma série de limitações, né? Eu não estou detalhando, não foi só um mar de rosas, né? A gente tem questões que não conseguiram avançar, problemas que a gente conseguiu identificar, mas a gente, em linha com sua pergunta, houve uma série de avanços. E o terceiro mecanismo, o terceiro momento que eu friso, né, na tese, analisando esse período de 2000 a 2014, foi o que eu chamei da validação normativa. Quando as ações afirmativas, por exemplo, passaram pelo crivo de uma série de legislações, como o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, e as ações no Supremo, tanto a DPF, que eu não vou me lembrar todo, não, a ação de descumprimento de preceito fundamental, né, 186, que foi a ação que é contrária às cotas na UNB, e depois a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, número 41, que foi a ação sobre
as cotas em concursos Mas públicos. a política de cotas das universidades vem nesse bojo, né? Qual é a data, mais ou menos, você se lembra? A primeira política foram em 2002. Primeiro, 2001, 2002, primeiro com a legislação estadual no Rio de Janeiro, né, que abarcou as instituições estaduais no Rio, e depois com a UNEB, com a decisão da UNEB em 2002 também, que é a Universidade Estadual da Bahia. Então, a gente começou a ter as ações afirmativas para ensino superior nesse período, em parte ou por decisões dos colegiados dentro das universidades ou por leis estaduais ou municipais, como foi no caso do Rio de Janeiro. Também nesse período a gente começou a ter as ações afirmativas no serviço público, né? Então a primeira norma, ela data de 2002 também, acho que é Jundiaí, algumas em São Paulo. Em 2004 a gente começou a ter no Paraná, até chegar em 2014 para a gente ter a lei federal das cotas no serviço público e em 2012 a lei das cotas no ensino superior. Então foi mais ou menos nesse período. Mas assim, as ações afirmativas, as políticas de igualdade racial, elas têm nas cotas uma grande política, acho que uma política bastante exitosa, né? Acho que os próprios resultados que a gente tem nas universidades, e também dialogando com o que a Ivonete falou, além do ingresso das pessoas negras nas universidades e toda a discussão dentro das universidades, os avanços que a gente teve, né, também tem um elemento fortíssimo, importantíssimo das ações afirmativas, que é esse ganho de representatividade. As pessoas desnaturalizarem os espaços que as pessoas negras ocupam na sociedade, e os jovens que estão participando da instituição, né, que a Ivonete coordena, e outros que estão nessas periferias, eles possam olhar para a universidade, ver um economista, um médico, um advogado, e eles acharem que aquilo também é um espaço dele, porque além de oportunidades, o racismo no Brasil é tão cruel que nos tira até as expectativas, né? Então, as pessoas não sonham com aqueles espaços, porque aqueles espaços, muitas vezes, nunca foram concedidos para ela. A gente vê vários depoimentos de pessoas que dizem, né, em pleno século XXI, que foi a primeira pessoa dentro da família dela, de todos os lados, a entrar na universidade. Então, acho que a ação afirmativa, para além de todos os ganhos que a gente pode discutir, tem esse papel fundamental de criar expectativas para a sociedade e desnaturalizar os espaços. Porque tem uma brutalidade psicológica até, né? Porque o racismo ele tem efeitos psíquicos e psicológicos muito, muito violentos, né? Porque ele não dá nem a condição psíquica da pessoa sonhar para ela poder avançar na vida, né? Porque aquilo dentro dela não é permitido, né? É uma coisa de uma brutalidade assim assustadora, né? Nós temos núcleos familiares de 30, 40 pessoas, onde, além da não oportunidade, né, tem um jovem, num núcleo de 30, 40 pessoas, um jovem. Os outros morreram, Paulo. Então, nós estamos falando, morreram como? Foram assassinados. Então, uma família, um núcleo, que tem 30, 40 adultos, e tem um jovem, Tatiana. Isso, é disso que a gente quer falar. A gente quer falar desse extermínio de jovens brasileiros. A gente quer falar dessa falta de oportunidade, de estar se perdendo um legado de uma força, entendeu? De uma força jovem, de uma força criativa, de uma força que tem valores coletivos importantíssimos, que não são aplicados nesse mundo individualista do centro, né? As escolas, o conhecimento, ele é muito hierárquico, verticalizado, individualista. Nós estamos falando de uma base que é uma base que pensa o coletivo, que age no coletivo, né? Uma base onde, pela sobrevivência, desenvolveram valores coletivos
de grande importância para todos nós. Todos nós. Eu não sei o nome da minha vizinha do meu prédio lá de cima. Tem alguma coisa tá errada nisso, não é possível. Então, se esses valores, se o empresariado brasileiro, se as empresas começarem a entender que tem um valor nesses jovens, que o valor não passa pela técnica, pela qualidade técnica, porque isso as empresas, Tatiana, elas podem treinar os jovens, seus funcionários. Agora, não podem e não conseguem é pegar funcionários jovens com esses valores que nós temos com esses meninos e meninas. Isso não se acha em qualquer lugar, não se acha. Então, o que a gente está querendo, e, na verdade, literalmente, botando o pé na porta, é que tenha uma oportunidade de uma melhor qualidade de vida para esses meninos e meninas. O que precisa é pensar em qualidade de vida, precisa pensar em distribuição de riqueza, Paulo. A distribuição de renda ela é importante, ela é imediata, mas o planejamento, o propósito é a distribuição de riqueza. Não é pegar riqueza de ninguém, não estou falando disso, dinheiro de ninguém, não estou falando. Eu estou falando de um basicão, Paulo. A moradia é um belo exemplo disso. Moradia, de saúde, de educação, de cultura. Eu estou falando dessa distribuição de riqueza. Que não é possível todo mundo viver e dormir bem, botar a cabeça no travesseiro e dormir numa situação dessa. Sabe? Não, os empresários, vou voltar a falar do empresariado, porque quem demanda mão de obra e emprego. Não é possível que eles não vejam na sua estratégia a importância de abrir frentes e emprego. Não está se falando em favor, está se falando na oportunidade que o empresariado de trabalhar e melhorar aquela empresa que está contaminada com questões individualistas, com questões de um lucro sórdido. E isso não pode, não há, Tatiana, um bom resultado, em algum momento isso não vai dar certo. Claro que não vai. E não pode dar certo. Eu queria pegar o gancho da questão das políticas afirmativas, Ivonete, inclusive que ela tem sido estendida para empresas, mas acho que de maneira muito tímida, muito, muito tímida. Mas eu queria ver se a gente leva um pouco aqui a conversa para o lado do que tem funcionado nas políticas afirmativas, né? O que tem dado certo, a Tatiana começava a falar um pouco, né? O que tem dado errado, o que falta, até se a gente puder falar um pouco de números, né? Acho que seria interessante para as pessoas terem uma ideia de resultados que foram atingidos, né? Enfim, de acesso à universidade e de boas notícias que a gente tem, e ao mesmo tempo esses números mostram o quão atrasado a gente ainda está e o quão desigual ainda é o nosso sistema educacional e de trabalho, e enfim, se a gente pudesse explorar um pouquinho essas searas aí das políticas afirmativas, de cotas, né? Começando pela Tatiana, depois queria te ouvir também, Ivonete. Eu acho assim, falando no primeiro ponto, antes de falar especificamente sobre os resultados das cotas, é que assim, as políticas voltadas ao enfrentamento ao racismo, elas são mais amplas do que as ações afirmativas, né? Então, embora as ações afirmativas sejam fundamentais, né, para a gente chegar a determinados patamares. Então, como a Ivonete, né, o Paulo também falaram, a gente precisa trazer a questão das desigualdades raciais como um problema, não um problema do negro, mas um problema da sociedade brasileira e um problema para o desenvolvimento do Brasil. A gente não vai conseguir se desenvolver se a gente tiver sempre um grupo de pessoas sempre naturalizado numa situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem que pensar nesse processo de inclusão, no acesso de oportunidades, e também a gente tinha falado sobre a questão psicológica
da queda de expectativas, mas a questão psicológica, ela envolve os dois lados, né? Então, o Guerreiro Ramos já falava, né, no meado do século passado, sobre a patologia social do branco brasileiro, né? Então, como as pessoas evocam valores que não são seus, acham-se... A Lélia Gonzalez também fala da neurose cultural, né, da negação das origens da questão racial, e como a branquitude também nos leva as pessoas, vamos dizer assim, os estudos, né, sobre branquitude, como as pessoas que se julgam brancas, né, ou brancas, ou que se julgam brancas, se colocam num ponto para além dessa questão. Né? Então, isso é um problema só da questão negra. Eu sou um padrão, né? Eu sou o padrão, e o negro que é a identidade, que é o diverso. Então, a gente precisa rediscutir as identidades, né? Ser branco, ser homem, ser hétero, né? E estar em determinadas regiões, esse também nos constitui como identidades e também acabam naturalizando determinados padrões, né? de espaços e de comportamentos que precisam ser desconstruídos e revisados. Mas, sobre as ações afirmativas, a gente, no caso das universidades, a gente tem avanços bem significativos, uma inclusão maior da população negra, que acontece pelas ações afirmativas, mas também por um movimento mais amplo de expansão das matrículas, né, nos cursos superiores, tanto da rede pública como da rede privada, que a gente vivenciou nas últimas décadas, né, e também de movimentos de democratização, como acesso a bolsas de estudo, né, a partir do ProUni, ou ampliação de programas como FIES, isso também garantiu uma maior participação. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande da participação das pessoas negras. Foi um dado muito festejado quando se mostrou que no ensino público a gente tem uma maioria já, né, de pessoas... Mas eu imagino, Tatiana, desculpa te interromper, que isso é uma melhora interessante em relação ao que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, no início dos 2000, né, porque os números que eu tenho na cabeça dos anos 90 eram horríveis, assim, eram realmente catastróficos, né? Sim, sim. Mas aí a gente ainda tem um estoque de pessoas de nível superior muito desigual ainda, né? Ainda que a gente tenha esses avanços gerais, a gente falando em números gerais, né? Porque eu não estou olhando os cursos, não estou falando de conclusão nem nada, mas, por exemplo, ainda nesse período, 2017, a gente tinha cerca de 32% das pessoas com ensino superior sendo negras, né? E ainda um estoque muito desigual. E dentro desse estoque, a gente ainda tem muita desigualdade de acesso a carreiras e espaços. Né? A gente tem acompanhado também as cotas no serviço público e em espaços, em concursos de maior disputa, maior privilégio, maior remuneração, a gente tem ainda muita... problema de efetividade da reserva de vagas, porque nem sempre as vagas elas são preenchidas. A gente tem problemas também de implementação que nem sempre garantem que esses percentuais eles sejam efetivamente cumpridos. Eu estava vendo, por exemplo, o Itamaraty, por acaso eu tenho uma prima lá, que é a Irene Gala, que é embaixadora no Itamaraty, que aliás até descobri há poucos anos atrás que ela era minha prima, né, e que ela estava lá. E a questão racial no Itamaraty é dramática, assim, o número de embaixadores que a gente tem, não me lembro de cabeça, mas é algo como dos 1000 embaixadores, 50 são negros, assim, é um negócio que chega a ser, é um número que chega a ser ridículo até, né, pensando aqui no que você tem falado agora de servidores públicos. Mas eu queria ouvir um pouquinho a Ivonete. Eu preciso dizer que esse momento aqui é o momento do programa quando começa a me dar agonia, porque a conversa vai ficando boa, muito boa, só que a gente já passou aqui quase 40 minutos e daqui a pouco a gente tem que concluir o programa, porque o objetivo é ser um programa não muito longo, para o formato de podcast, então já começa a me dar muita agonia nessa parte. Mas eu queria ouvir um pouco a Ivonete sobre a questão das políticas afirmativas, né? Como ela enxerga isso, né? E para depois a gente caminhar para umas considerações finais, infelizmente, porque eu gostaria de ficar conversando horas aqui com vocês sobre esse tema. Claro, a gente não pode negar os resultados que aconteceram nos últimos anos, nos últimos governos,
e os números, o quão melhoraram, né, Tatiana? Agora, eu estou muito no meio do caminho, né, Paulo? Eu estou na trajetória, né? A chegada de um jovem negro, uma negra, se formar e ter um trabalho digno e ser reconhecido, entendeu? Está longe até da realidade que eu trabalho. Eu trabalho numa realidade muito dura, onde a trajetória ela é interrompida o tempo inteiro pela morte, pela falta de comida, e tem que trabalhar em qualquer lugar e de qualquer forma. Então, há violações gravíssimas, né? Então, assim, eu estou, né, Tatiana, na trajetória, eu estou naquele caminho que poucos andam, poucos estão indo, muito poucos. Então, eu não consigo, Paulo, falar de forma satisfatória de políticas públicas afirmativas quando eu estou nesse caminho, construindo a trajetória com tantas dificuldades. Então, todos que chegam, a gente reconhece como uma vitória. Eu não tenho a questão, principalmente a questão da desigualdade social, que é o tema que eu me dedico há alguns anos. Então, tem piorado muito. Né? A pandemia, então, já vinha muito ruim. Com a pandemia, piorou muito, porque não há nenhuma oportunidade hoje para nada. Né? Falta comida. Foi bom você ter falado da pandemia, que eu acho que a gente tem que concluir, por obrigação, o programa falando da pandemia. Se você puder falar um pouquinho da pandemia aqui já nesse gancho, e depois vou pedir para a Tatiana, porque a pandemia foi um golpe brutal, já vinha, né? Numa situação que já era dramática. Muito ruim, né? Onde as políticas públicas de maior sucesso começaram a ser relegadas, e a gente conhece, a gente sabe o governo que nós estamos, as dificuldades que nós estamos, né? A questão preconceituosa desse governo. Então, como gerar políticas públicas justas se temos essa orientação política com tanto preconceito, né? De gênero, de raça, preconceitos sociais, todo tipo de preconceito está no nosso dia a dia hoje, de forma muito clara, de muito poder, tem muito poder nisso. Então, o que nós estamos falando é que já vinha muito difícil, nós tínhamos já muita dificuldade de ir por esse caminho, viu, Tatiana? Construir essa trajetória de uma melhor qualidade de vida, de um bem-estar melhor. Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é dar qualidade de vida para as pessoas, o maior número possível, que elas possam construir essa trajetória para ter uma vida melhor. Isso é básico. Não estamos falando em nada além de um teto, de uma comida. Isso é o basicão para começar uma história. Então, se o jovem não tem nada disso, como ele vai chegar a uma universidade? É o mínimo do mínimo, né? Eu estou falando do mínimo do mínimo. A nossa realidade no projeto, lá na escola Galpão Aplau, é muito dura. Nós estamos falando de hoje, de uma situação dramática. Quando surge a pandemia e o recolhimento, e que todos se recolhem, só sobrevive aquele que tem estrutura para sobreviver. E aí a desigualdade se apresenta de forma mais contundente. E isso é o que hoje nós estamos vivendo. A retomada, ou seja, a tentativa de retomar esses jovens ao mundo onde eles possam chegar a tentar uma trajetória com uma melhor qualidade de vida, ela está muito mais distante do que há 2 anos atrás e do que há 4 anos atrás.
e do que há 6 anos atrás. Então, nós estamos falando de uma piora na qualidade de vida dessas famílias de uma forma que a gente não tem assim nem o Paulo. Não, é uma situação que é uma situação que você não imaginaria que poderia ser pior, mas ela piorou, né? Porque já vinha tão ruim e ainda piorou. As nossas ações hoje, quer dizer, de 2 anos para cá, foi manter vínculo, só isso. O que nós fizemos, Tatiana, foi não romper, nenhum romper com o outro, nem a gente romper com ninguém. Então, a gente ficou ali junto, né? Via internet, via Zoom, todo dia nós estamos juntos. Nós estamos falando de 400 jovens, 400 famílias, nós estamos juntos ali. Estamos ali, tentando se agarrar um no outro. Eu queria pedir, aproveitando aqui, para a Tatiana falar um pouquinho também da pandemia, né, de como a pandemia trouxe um cenário que é ainda mais dramático, né, porque a gente estava falando aqui de evoluções gerais e acho que, sem dúvida, a gente teve grandes avanços, mas o dia a dia, como a Ivonete está falando, é o dia a dia, né? Os grandes avanços, eles são, vamos dizer assim, tendências muito boas, né, que a gente teve, mas é importante lembrar que o dia a dia continua muito duro, muito violento, e acho que com a pandemia e tudo isso se agravou ainda mais, né? Então, se a Tatiana puder falar um pouquinho disso, das medidas, enfim, ou das não medidas, né, desse desgoverno, né? Enfim, tentando ainda ser minimamente civilizado na caracterização desse governo aqui em prol do nosso podcast, mas, Tatiana, se você puder falar um pouco da situação atual também, acho que seria legal para a gente concluir aqui a nossa conversa com o pé no chão. Né? Nós fizemos uma publicação, inclusive, sobre a questão da população negra e a pandemia, e com artigos que falavam sobre a questão do mercado de trabalho, né? Vários pesquisadores convidados, sobre a questão do empreendedorismo, sobre a questão da saúde. Qual o título da publicação? É uma publicação de pé? Qual é o título dela? População Negra e em tempos de pandemia, algo mais ou menos assim. Boa. E é um boletim, né, com vários artigos de autores convidados, e exatamente, vamos dizer assim, a gente traz, em termos de pesquisa e de números, os elementos que a Ivonete traz também a partir do acompanhamento, né, dessas realidades. Então, a gente teve a população negra foi o maior grupo que 2/3 dos desalentados, né, na pandemia, das pessoas que deixaram, inclusive, de procurar trabalho, isso analisando os primeiros meses, né, a partir da final de Covid, deixaram de acompanhar os trabalhos, as mulheres negras foram as que perderam mais rendimentos. Tem trabalhos também de colegas no Boletim Mercado de Trabalho, também do IPEC, mostra que a juventude, as mulheres e os negros também são os mais prejudicados, tanto nas condições da pandemia, como as possibilidades de retorno também, né, em termos de ocupação. Tem trabalho mostrando também que os microempreendedores negros foram aqueles que tiveram menos acesso às tecnologias, a empréstimos. Outros que falam sobre a questão da violência, né, e como as ações no Supremo reduziram e mostram esses dados de redução sobre o sistema prisional. Então, a gente tem um apanhado de uma série de áreas também tentando fazer essa reflexão, não só para a situação específica, vivenciada, mais dura, né, mais urgente na pandemia para a população negra. Eu acho que o recorte de jovens é fundamental, porque agrava, né, mostra a gravidade, mas também pensar alternativas para que a gente, que não vinha, né, de uma situação já muito difícil, encontre mecanismos, né, de minimizar e retornar essa população a tentar construir um projeto de desenvolvimento que possa envolver. Um dos elementos que não foi investigado especificamente nessa publicação, mas que eu acho que é fundamental, é a questão do abandono, né, escolar, que a gente ainda não consegue analisar. Já vi vários estudos mostrando a perspectiva de anos perdidos, de queda de rendimento
né, com quem conseguiu acompanhar, manter o vínculo, né? Quando você diz, a gente só fez manter o vínculo, mas pode acreditar que manter o vínculo nesse período com jovens era a coisa mais importante, né? Era a única coisa, Tatiana, era a única coisa, né, que a gente poderia fazer. Mas acho que é muito importante para poder retomar esse processo, né? A gente já tinha uma desigualdade na conclusão do ensino médio, né, grande, principalmente focando na questão da população negra, e a gente sabe que isso vai interferir nessas trajetórias, vai interferir nessas trajetórias de retomada e também na própria avanços e sucesso das ações afirmativas, por exemplo, quando a gente trata tanto do ensino superior, mas também em termos de concurso público, que a gente precisa que as pessoas continuem sua trajetória da melhor forma possível para poder ocupar esses espaços que tantos lutaram tanto para que a gente pudesse ter acesso agora. Então, eu acho que a gente tem que pensar essas reconstruções de vínculos e essas alternativas, considerando o agravamento para o público, para esses grupos específicos, né, de mulheres, de jovens e de pessoas negras durante essa trajetória, que essa retomada para esses espaços, tanto de educação como de mercado de trabalho, ela é muito mais difícil, e quando acontece, ela também costuma acontecer em patamares inferiores ao que a gente tinha antes das crises. Tatiana, o Paulo, só eu queria te passar a mesma palavra, Ivonete, agora. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria ouvir umas palavras, considerações conclusivas, finais, enfim, algumas palavras para a gente levar para casa, né? Eu queria ouvir as suas e da Tatiana também. Eu acho que se a gente não ter não vislumbrar uma esperança, né? Não numa esperança boba, sem fundamento, mas uma esperança de uma melhoria, a gente nem sairia de casa. Eu não faria esse trabalho que eu faço. A Tatiana também não. Então, a gente tem pensado muito também, Tatiana, sobre essa experiência dessa pandemia no mundo, né? E tentar buscar, Paulo, quando nós somos em plena Olimpíadas, e hoje você vê o que é conversado sobre as questões de saúde mental. Isso é de uma maturidade, né, de um avanço maravilhoso, porque se um jovem começa a pensar na sua saúde mental em relação a uma proposta, né, de superação quase doentia, então isso passa a interessar a humanidade. Isso é interessante, isso é esperançoso. Então, a gente pode também pensar de como esse mundo do centro, que produz e que consome, porque quem está no centro é que produz e que consome, né? Então, essas pessoas que vivem hoje nesse mundo de produção e de consumo, de qualidade de vida, de bem-estar, quem sabe elas possam também entender que o mundo pode exigir hoje outro perfil, outros valores, né? Um outro capital, né? Outras viés de produção, que não sejam só o que a gente está acostumado até hoje, né? Então, talvez, dentro de uma empresa, de um escritório, talvez um ser humano, um jovem, ou uma mulher, ou seja, não importa, mas que tenha e que leve qualidades humanísticas para esse local, isso possa ser um capital que venha qualificar, não por ser só diversidade, por colocar lá no balanço que é diverso. Não é isso. Que traga valor mesmo, né? Que traga valor genuíno à empresa. Né? O que nós estamos falando é que traz valor. Nós estamos afirmando, nós trabalhamos com isso. A gente está dizendo que traz valor. Entendeu? Então, assim, esse mundo que a gente pode torcer a partir de agora. Porque, necessariamente, quando a maior atleta do mundo
questiona a saúde mental dela em detrimento de uma medalha de ouro, nós estamos falando que o mundo está mudando. E quem não olhar ou não participar disso vai ficar para trás, ô Paulo, não tenha dúvida. Exato. Bem lembrado, É bem isso. lembrado, porque realmente é um marco. É um marco. Ivonete, muito obrigado. Eu queria ouvir aqui umas palavras finais também da Tatiana. De novo, registrar o meu pesar aqui da gente não ter mais tempo para conversar. Os editores do programa sempre me puxam a orelha, que não é para eu ficar falando isso, que o programa é curto, mas eu não consigo fazer o registro aqui, pelo menos registrar a minha agonia, né, da falta de tempo. Mas pedir para a Tatiana, então, se ela puder deixar algumas palavras para a gente levar para casa também, Tatiana. Eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui, conhecer o projeto que a Ivonete coordena, e dizer que é isso, a gente precisa se incomodar. A situação da desigualdade racial, a gente precisa se revoltar, se incomodar. Como nós costumamos dizer, as ações afirmativas são importantes, a gente tem avançado, tem limites, mas quando a gente fala questão racial, a gente não pode colocar uma caixinha, né? Olha, aqui é o problema racial e aqui são todos os outros problemas que importam. Não, a questão racial ela está no centro de a gente pensar desenvolvimento, de pensar reforma tributária, de pensar reforma administrativa. De pensar o Brasil. De pensar o Brasil, né? De pensar quais são os projetos que nós apoiamos, né? Quais são os investimentos que o país deve fazer, e não só para tomar decisão, mas também para avaliação, né? Então, como esses investimentos estão dando retornos, não apenas financeiros, mas também retornos em termos de não reproduzir desigualdades, né? De enfrentar desigualdades sociais mais amplas, mas também, especialmente, as desigualdades raciais. Então, a gente tem que ser antirracista o tempo todo, né? Um exercício. Não basta, né? Como já diz a mestra, não ser antirracista, a gente precisa ser, não basta não ser racista, a gente precisa se incomodar e nos vigiar pessoalmente no nosso comportamento e nos nossos ambientes de trabalho, nas reflexões que a gente faz para o projeto de nação, de como a questão racial entra nisso, como a gente pode evitar de reproduzir desigualdades e como a gente pode, a todo dia, desnaturalizar as situações apresentadas aqui de jovens, né, pela Ivonete, que vivem em constante violência, em situação de extermínio, né, de violência constante, com falta de perspectivas e do básico, né, como você colocou. Isso não pode ser normalizado, né? Então, em todos os espaços que a gente está, eu acho que é a nossa missão para uma sociedade justa e antirracista, é a gente questionar e se mobilizar nesse sentido. Tatiana Dias Silva, muito, muito obrigado pela sua aula aqui, pela sua missão, né, na vida, de tudo que você tem feito, né, do que você trouxe para a gente aqui um pouquinho, nesse curto período aqui de tempo, mas que já, enfim, que acho que foi muito, muito... foi muito bom para a gente ter ouvido tudo isso, né? Foi fantástico. Ivonete, o Albuquerque também, um prazer enorme, né, poder te receber aqui, te parabenizar por esse trabalho fantástico, né? Se a gente tivesse mais Ivonetes, né, e mais Tatianas, né, milhares de Ivonetes e de Tatianas, certamente o Brasil seria bem melhor. Então acho que foi uma aula que vocês deram aqui, não só uma aula, vamos dizer assim, intelectual, né, mas uma aula de sensibilidade, né, de conhecimento, de vivência, né, de todas essas questões. Então eu deixo aqui meu registro de agradecimento aqui para vocês, de coração, e já deixo o convite aqui para a gente voltar, né, outras vezes para discutir novamente esse tema que é da maior importância para a gente. Muito, muito obrigado, Ivonete, muito, muito obrigado, Tatiana.